Olá, sexto ano, bom dia! Como você está nessa manhã de quinta-feira? Eu espero que bem. E hoje eu venho apresentar para vocês as aulas de toda quinta. A primeira aula de informática, a segunda aula de educação física, a terceira aula de artes e a quarta aula de matemática. E as aulas nessa videoaula seguirão essa mesma ordem. A primeira aula de informática, ministrada pelo Mr. Gleidson. A segunda aula de educação física, ministrado pelo Mr. Igor. A terceira aula de artes. E a quarta aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. Pessoal, estou deixando aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos, como sempre, do momento em que aquela aula começa, caso você tenha que voltar nessa aula em algum momento da sua semana, ok? Pessoal, precisando, nos colocamos à disposição e hoje eu desejo a você uma ótima quinta-feira e bons estudos. Fique com Deus e até amanhã. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como é que estão aí de mais uma semana de quarentena? Caminhando aí, né, rumo que tudo isso se resolva, para enfim voltarmos a termos nossas aulas presenciais logo. E pessoal, seguindo aqui mais uma aula com os conceitos básicos em informática, fechando aí, na verdade, os conceitos. Essa é a última aula sobre o assunto. E terminando a aula, espero que vocês já estejam aptos para a nossa aula prática, que teremos assim que a gente voltar às aulas presenciais. Queremos abrir um gabinete, abrir um computador, um desktop e explorar todas essas peças que vocês estão vendo aqui na teoria. Então, quando nós retornarmos, vamos ver na prática como que são essas peças, pegar, fuçar, desparafusar, tudo isso que a gente está vendo desses hardwares. E pessoal, continuando de onde nós paramos ontem, então, só reforçando aqui, passando pelos conceitos que vocês viram, o mais importante, eu espero que vocês não estejam mais confundindo, que é a diferenciação de hardware para software. Acredito que já está bem claro. Um é a parte física, outro é a parte lógica. Estamos vendo aqui vários hardwares, várias peças que compõem um computador. E software são os programas, por exemplo, o programa que eu estou usando nesse momento para gravar a tela aqui com vocês, gravar essa videoaula é um software. O programa por onde vocês estão assistindo essa videoaula, que é o YouTube, também é um software. Hardwares conseguimos pegar, softwares é apenas parte lógica. Então eu acho que não tem muito segredo, não tem muita confusão, vocês já devem estar craques nisso. E na última aula nós paramos aqui no disco rígido, que eu falei que é o HD, que é onde fica armazenado as informações como fotos, músicas e programas do computador. Inclusive é onde o sistema operacional é instalado. Quando você leva um computador para ser formatado, o que é formatado no computador é o HD, que apaga tudo que tem nele, ele fica zerado, e então o técnico reinstala o sistema operacional, se for o Windows, o sistema operacional que for, e instala os programas novamente. Então esse é o HDzinho que nós vamos ver na sala de informática, que temos bastantes HD lá pra gente abrir. E continuando hoje, vamos falar da memória RAM. O que é memória RAM? A memória RAM, ela é bem essas plaquinhas aí, esses chipzinhos. Ela serve como armazenamento temporário do que você está fazendo no computador. Por exemplo, quando você vai lá e abre o YouTube fica algo temporário, você vai abrir e vai fechar ele depois. Enquanto ele estiver aberto, ele fica armazenado na memória RAM. Ele fica sendo rodado lá na memória RAM. Então, tudo que é de memória temporária fica na memória RAM. Ela não armazena permanentemente como o HD. No HD, se você salva uma foto lá, ela vai ficar lá até que você apague essa foto. Na memória RAM, os aplicativos são abertos por ela e fica na memória RAM enquanto eles estiverem sendo usados. Se você fecha, ele para de ser usado pela memória RAM. A memória RAM é um dos principais componentes que contribuem para um computador travar ou não. Então, às vezes, quando você abre lá muitos programas, muitos aplicativos ou programas pesados, se a memória RAM não for muito potente,
ou potente o suficiente para rodar esses programas, ela vai travar, que é aquela hora que a tela trava, que vocês entram em desespero e começam a bater no mouse, que eu já falei que não tem culpa do computador travar. A culpa do computador travar, na maioria das vezes, é do processador, que nós vimos lá atrás, e a memória RAM, que armazena temporariamente. Então, quando forem comprar um computador, for olhar um computador mais para frente, dê uma olhada na memória RAM. O meu aqui, ele tem 8 GB de memória RAM, é uma memória RAM relativamente boa, ok, para o meu uso. O meu uso não é tão pesado, então o ideal é ir de 8 para cima de memória RAM. 4, 6, ainda ok, tudo depende do tipo de usuário que é. Tem jogos que são muito pesados e não rodam na memória RAM, a memória RAM não suporta. A memória RAM, se ela for muito fraca, ela não vai aguentar aí mais do que 2 aplicativos abertos. Então, quando você começa a abrir várias abas de internet, abre o jogo, abre várias coisas, esses programas estão sendo abertos e armazenados na memória RAM. O celular também tem memória RAM. Não dessa forma aqui, claro, isso aqui é uma memória RAM de desktop, mas também tem a memória RAM do celular. Quanto mais potente for o celular de memória RAM, menos ele vai travar. Porque eu sei que vocês abrem aí YouTube, WhatsApp, jogos, então tudo isso vai ocupando espaço na memória RAM e vai fazendo com que ela trave. Então é uma peça muito importante, é um hardware muito importante e vai de 4 GB para cima. Menos do que 4 GB é muito pouco, não. Hoje em dia, menos do que 4 GB de memória RAM não aguenta praticamente nada. Então essa é a função da memória RAM. Muito simples. Vamos para o próximo hardware. Esse hardware famoso aqui, o cooler. O cooler, que não é um ventilador, não é ventiladorzinho, como vários alunos chamam aí nas aulas de informática. O cooler, ele é um hardware que tem a função de resfriar o computador. O que acontece? O computador, à medida que ele vai sendo usado, ele vai esquentando e o cooler vai resfriando para que não haja um superaquecimento. Por isso que quem tem um desktop e até o notebook mesmo, o ideal é você não tampar a parte de trás dele, não deixar ele totalmente fechado, porque precisa sair o ar. O cooler fica girando e o ar precisa sair, o ar quente precisa sair. Então você nunca vai pegar a CPU do computador e prensar na parede, ficar totalmente encostada na parede, porque assim o ar quente não sai, porque ele vai ventilar e vai sair um ventinho quente. Não são só os desktops que tem cooler, o notebook também tem um tipo de resfriamento. Se você colocar a mãozinha atrás aí do notebook, dependendo do modelo, o meu, por exemplo, é possível, você vai sentir um ventinho saindo do aparelho de resfriar. Então o cooler, ele é como se fosse um ventiladorzinho com a função de resfriar o computador, para que ele não fique muito quente, não aqueça demais. Quando o computador ele fica superaquecido, ele esquenta demais, a primeira coisa que o computador faz é desligar automaticamente, para evitar que ele queime. É um sistema de defesa do computador. Então, se você estiver usando um computador aí em modo hard e o cooler não estiver dando conta do resfriamento, ele pode acontecer de desligar de uma vez. Então, se você vê que o seu computador está muito quente e ele foi e desligou sozinho, provavelmente foi por isso. E o cooler, pessoal, é interessante que também existem alguns coolers com sistema de resfriamento por água, que além de girar e soltar o ventinho, eles têm uns tubinhos que passam aí por algumas partes do computador, passa água dentro desse tubinho e vai resfriando. É sempre importante que a temperatura do computador seja baixa. Por isso um lugar onde tem um computador precisa ser bem ventilado, não pode ser um lugar muito quente, porque às vezes o cooler não dá conta do trabalho sozinho. Perdão. Então o cooler, esse ventiladorzinho, que não é ventiladorzinho, é um cooler, a função dele é resfriar o computador, ok? Então quando vocês virem lá aquela parte do cooler girando, vocês sabem que ele realmente está ventilando para que a temperatura do computador não fique muito alta e assim ele não queime ou não fique desligando sozinho. E para finalizar, a gente tem aí a importantíssima placa-mãe. A placa-mãe
ela é a mãe, né, do computador. É nela onde são instaladas aqueles diversos hardwares que nós vimos, como HD, memória RAM, processador, placa de vídeo, tudo fica conectado na placa-mãe. A placa-mãe é responsável por puxar as informações, por fazer a ligação das informações, por organizar mesmo. Ela pega ali os seus filhos, né, que são, digamos assim, que são as outras peças, como HD, memória RAM, placa de vídeo, fonte, e ela administra a forma, o que tem que ser usado, o que está usando, e por aí vai. Então, placa-mãe tem essa função mesmo de mãe do computador. Ela aí pela imagem dá para ver, tem slots, que é onde coloca memória RAM, espaço para colocar memória RAM. Esse quadradinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é onde é colocado o processador é colocado aí por cima, e diversos outros componentes, diversas outras peças são instaladas na placa-mãe, e a placa-mãe administra essas peças, fazendo com que cada uma desempenhe a sua função correta. E pessoal, esse era o último hardware que eu queria mostrar para vocês. São os hardwares que nós vamos ver na prática. Espero que agora vocês estejam aptos para abrir o computador. Não precisa abrir o computador da casa de vocês. Não façam isso, por favor. Deixe para fazer isso na sala de aula comigo, com a turma de vocês. Iremos fazer. Tem bastante computador para a gente abrir lá. E assim que a gente voltar, então, fica a promessa dessa aula prática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Pode postar no Google Sala de Aula, pode chamar aí pelas redes sociais, vocês têm os nossos contatos agora. Queria também deixar o agradecimento pelos alunos que participaram aí do desafio Gamer Athletics, que foi com o Gartic. Foi muito legal, foi muito divertido. Iremos ter o desafio mais vezes, não foi só aquele, com certeza vai ter mais. Espero que vocês participem. Gartic e outros jogos. E eu vou deixar uma pergunta para vocês, que é para vocês fazerem sugestão de outros jogos que vocês querem jogar entre professores, entre alunos, entre pais, entre comunidade escolar. Então, se você sabe um jogo legal, que não seja jogo de tiro, não seja Free Fire, não seja Fortnite, não seja nada desse tipo, se você sabe jogos legais, bacanas, jogos para a gente jogar juntos, faça a sugestão, podem colocar tanto aí nos comentários aqui do YouTube, comenta aí embaixo, ou podem colocar no Google Sala de Aula, ou podem mandar para mim particularmente e nas redes sociais, para a gente poder aí fazer mais uma sessão de jogos com jogos diferentes e com toda a galera. Nesse que nós fizemos deu muita gente, teve um momento na sala que tinha quase 40 pessoas, eu acho que chegou a 40 pessoas, e foi bem legal. E é isso, pessoal. É dessa vez que eu queria deixar. Sugiram aí jogos que vocês gostem e que dê pra gente jogar juntos, dê pra gente jogar online. E vamos aí preparar para tentar fazer esse desafio gamer com um jogo que vocês sugeriram. Espero vocês na próxima aula. Semana que vem tem mais. Um forte abraço. Tchau, tchau. Hello, galera da Nação Athletics. Aqui é a Iris, professora de História, que hoje vai dar uma aula de artes para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de saber se você já viu alguma vez na sua vida esta obra. No E esta obra? Talvez sim, talvez não. Pensem um pouquinho. Esta, com certeza, vocês conhecem. Então, essas obras são A Última Ceia, O Homem Vitruviano,
e a mais conhecida, a senhorita Mona Lisa. Todas essas obras são de um gênio. E o que ele é considerado gênio? Que gênio é esse? O senhor Leonardo da Vinci. Isso tudo foi feito por ele, que é considerado o dono do cérebro mais brilhante que todo mundo já conheceu. Ele nasceu em abril de 1452 e morreu em 1519. Ou seja, ele morreu há 501 anos, eu não fiz as contas, mas 500 anos. E até hoje, até os dias de hoje, nós falamos sobre esse homem. Só que assim, o mais interessante, o mais curioso, é que ele não é apenas um pintor. Ele é também um cientista, um matemático, um engenheiro, um inventor, um anatomista, pintor, que é o que a gente começou falando, né, que são as obras mais famosas dele, um escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ou seja, ele tinha curiosidade em aprender sobre absolutamente tudo. Ele queria saber tudo o que acontecia à sua volta. Então, quando ele era criança, o pai dele viu que ele tinha muita habilidade, porque ele fazia vários desenhos pela casa toda. Então, o pai juntou todos esses desenhos e enviou para a Itália, para um pintor famoso, e que analisou todas essas obras do Leonardo da Vinci e aceitou que ele fosse ser aprendiz na sua oficina. Então, com 14 anos, o Leonardo conseguiu aí se tornar um aprendiz e foi para a Itália para aprender novas técnicas. E com pouco tempo, ele aprendeu a usar tanto a perspectiva como as cores. E isso, quando ele conseguiu aprender sobre isso, ele tinha apenas 14 anos. Assim que ele entrou no estúdio, ele já aprendeu, já começou essa questão da perspectiva e das cores. Porque ele usava tinta a óleo, diferente dos outros que só usavam esse tipo de tinta depois de algum tempo. Então, ele fez também, ele foi um dos primeiros a descobrir a anatomia humana. Por quê? Porque ele tinha muita curiosidade. E como ele sabia desenhar e tinha essa curiosidade dentro dele, ele queria conhecer mais sobre o funcionamento do corpo humano, e então ele juntou a observação que ele fazia sobre o corpo com a sua habilidade de desenhar, e ele fez vários desenhos. Esses desenhos hoje eles se encontram no museu e ele tem o nome de Cadernos da Anatomia de Leonardo da Vinci, porque ele possuía aí uma curiosidade de conhecer tanto o corpo humano como a sua função. Ele fez alguns desenhos sobre o coração, que era algo que ele achava interessantíssimo, e também sobre alguns desenhos de fetos, porque era algo também que a vida, como se criar, como que o corpo humano se desenvolvia uma outra vida dentro dele. Então, ele tinha essa curiosidade. Então, existem vários desenhos sobre isso do Leonardo da Vinci. Continuando, uma coisa muito interessante, muitíssimo interessante, é que ele gostava de enigmas. Então ele escondia nas suas obras alguns desses enigmas, várias curiosidades, vários mistérios cercam aí as obras do Leonardo da Vinci.
Em se tratando do livro de anatomia, ele fez uma coisa bem interessante, que é a questão da escrita reversa. Por que esse enigma? É, na Idade Média não era permitido, era considerado profanação você estudar um corpo humano. Então ele fez isso, fez os seus desenhos, estudou escondido, escondido, óbvio, não foi nada às claras. E para que ninguém acusasse de nada, ele criou aí a escrita reversa, um enigma bem simples, que quando você pega o espelho, você consegue ler o que está escrito. Por quê? Ele escreve da esquerda para direita. Então é interessante, e com o espelho você consegue ler o que estava escrito. Com isso, ninguém podia acusá-lo de nada, eram só desenhos, eram só suposições. Mas na verdade, ele anotava aí as coisas que ele observava. Quando o Leonardo tinha só 20 anos de idade, ele já era aceito como um dos artistas mais promissores. Ele era visto pelos maiores pintores existentes como um grande cérebro, uma pessoa com talento superior. E isso ele tinha apenas 20 anos de idade. Quando ele fez uma das obras mais famosas dele, é aí a Mona Lisa, ela está no Museu do Louvre em Paris e é cercado por vários mistérios. É, alguns especialistas, eles não sabem, na verdade, por que essa obra custa tanto. É uma das obras mais caras da história, em torno aí de 7 bilhões de reais. Se alguém quiser me dar de presente, tá? Não. Enfim, ela não está à venda. E nem está para ser leiloada. Mas tá. Vamos lá. Algumas histórias que tem sobre a Mona Lisa está nos olhos dela. É uma das mais vistas que a gente escuta, ouve. Que nos olhos dela, se você colocar uma lupa nos olhos, você consegue ver algumas letras. Dizem que essas letras é o nome mesmo do Leonardo da Vinci, mas por que ele escreveu dentro do olho dela, ninguém sabe. Alguns dizem que seria aí a chave de alguma outra coisa, mas não sabemos ao certo. Uma outra coisa bem interessante está no sorriso da Mona Lisa, porque muitos estudiosos, inclusive historiadores, dizem que esse tipo de sorriso as mulheres não sorriam dessa forma. Mas para mim, o que eu acho mais interessante nesta obra do Leonardo da Vinci, na Mona Lisa, é que essa obra ela nunca saiu de perto do Leonardo, só quando ele veio mesmo a falecer. Então, isso presume-se que ele tenha feito e refeito essa obra várias e várias vezes. E isso é, para mim, o mais interessante, esse mistério. Será que realmente ele pintou e pronto? Ou ele fez e refez ela várias e várias vezes? Alguns dizem que a Mona Lisa é o próprio Leonardo da Vinci, só que em forma de mulher. Onde ele faz o rosto dele, mas sem barba, e esconde algum segredo aí na Mona Lisa. Então, essa pessoa tem orgulho de trazer para nossa aula, é uma pessoa que vocês talvez conheçam, talvez não, mas ele é o marido de uma das nossas professoras, que, gente, ele já foi lá ver a Mona Lisa. Isso é... Ai, meu Deus. Quando me mandaram essa foto, me enviaram que eu vi ele aí do ladinho da Mona Lisa, nossa, que emoção. Saber que eu conheço alguém que foi lá. E, enfim, se alguém quiser ir ver a Mona Lisa e me levar, eu aceito. Tá ok? Vamos continuar, então, o nosso assunto aí. Nessa foto também eu queria mostrar para vocês que ela não é tão grande, não é um quadro tão grande assim. Agora já passou. Mas
Continuando. As invenções de Leonardo da Vinci. Ele fez várias invenções. Ele tinha um potencial inventivo muito grande. E tudo isso vinha da observação. Ele observava e conseguia inventar vários objetos, várias coisas a partir da observação. Então, uma dessas invenções é a máquina voadora, que não chegou a ser concluída. Aliás, essas obras que eu vou mostrar aqui para vocês, essas invenções, aliás, nenhuma delas foi realmente concluída por ele. Nós vemos elas anos depois. A máquina voadora, a escavadora, que assim, hoje a gente vê isso com tranquilidade, né? A gente passa por aí, a gente vê isso. Mas uma pessoa do século XVI pensar em algo desse tamanho é incrível. O isqueiro, que hoje a gente usa, né? Foi ele que inventou. O paraquedas, eu coloquei duas imagens porque o primeiro aí é o desenho que ele fez. Eu coloquei o segundo para vocês entenderem direitinho o que é esse desenho dele, tá ok? O desenho do paraquedas que o Leonardo da Vinci fez é aí o da esquerda. Ou uma outra obra que ele fez também é a besta gigante. Para quem não sabe o que é besta é aquela arma que é tipo um arco e flecha. Essa, tá vendo que até o formato é igual, só que ele é enorme. Ele conseguiu usar a mesma tecnologia, digamos assim, para construir algo grandioso e que lançavam várias flechas ao mesmo tempo. Então, galerinha, vamos falar um pouquinho de releitura. O que é uma releitura? Uma releitura é uma composição ou uma criação de alguma coisa já existente, a partir de uma coisa que já existe. É a elaboração de uma obra tendo como base uma outra obra. Então, pensando nisso, vamos olhar um pouquinho algumas releituras sobre a Mona Lisa. Então, nós temos aqui a Mônica Lisa, que é a Mônica, mas em formato de Mona Lisa. Uma outra releitura da Mona Lisa é ela com os cabelos, em vez de estar com os cabelos soltos, né? Ela está aqui com os cabelos presos. Mais uma obra, a Mona Lisa descabelada. Essa pessoa aqui refez a Mona Lisa só que em uma fruta, numa banana. O que ele fez? Ele transferiu aí a mesma imagem da Mona Lisa, só que na banana. Esse daqui usou apenas Photoshop, eu acho, e colocou um gato nos braços da Mona Lisa. É uma releitura também. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem que não precisa ser apenas a partir do próprio desenho, a partir da própria imagem fazer uma outra imagem. Não, você pode fazer o seu próprio desenho como se fosse a Mona Lisa. Nesse daqui é uma releitura da Mona Lisa feita a partir de um desenho. Desenhou uma pessoa meio de lado também, tá vendo que a Mona Lisa é meio de lado. Desenhou ela meio de lado com uma paisagem ao fundo. Uma outra bem interessante, essa daqui, é feita com frutas, com comida. Ele usou as bananas, as cascas das bananas e a coroa do abacaxi para fazer a paisagem ao fundo da obra. E usou aí chantilly e uva, e eu não sei o nome dessa outra fruta, para fazer o cabelo. Mas esta obra que ele fez foi pensando na Mona Lisa com frutas, ele fez uma réplica, digamos assim, da Mona Lisa. O que é isso? Uma releitura da Mona Lisa. Nesse daqui a gente tem a Mona Lisa do Sertão, uma obra aonde eles fizeram uma mulher do sertão, o sol escaldante no fundo e a paisagem do sertão. Quando a gente pensa em sertão, pensa na paisagem, a gente pensa aí no cacto e colocaram o cacto nessa figura.
pensando no homem vitruviano, eu trouxe para vocês esta releitura, aonde é um menino que colocou uma sobreposição, certo? Ele tirou duas fotos, uma com braços abertos, em forma de um mais, e a outra com o braço mais inclinado para cima, como se fosse um X, e as pernas mais afastadas, como se fosse um X. E colocou uma imagem sobre a outra. É também uma releitura em cima da imagem lá do homem vitruviano. Nessa outra aqui, desenhou-se um panda da mesma forma. Aqui desenharam um dragão. Tá vendo a quantidade de pernas? 4 pernas e 4 braços. Na mesma forma do homem vitruviano. E nós temos aqui o senhor Mickey, também 4 pernas, 4 braços, simbolizando, dando a entender, fazendo referência à imagem do homem vitruviano. Certo? Então, vocês vão escolher uma dessas duas, ou qualquer uma outra obra do Leonardo da Vinci e fazer também uma releitura. Depois vocês vão tirar uma foto dessa releitura e postar para mim. Então, no Classroom, vamos lá. Primeira coisa, você vai entrar na sua sala. Aqui a minha imagem tem um monte de sala porque, né, eu sou professora de um monte de sala. Então, tem um monte de sala. Eu entrei aqui no 8º ano. Vai entrar no 8º ano. E lá embaixo, no caso, quem é do 8º, quem é do 6º vai entrar na sua sala do 6º, do 7º na sala do 7º, do 8º no 8º e nono no nono. Beleza? Entrou na sua sala, aqui embaixo tem atividades. Eu marquei de vermelho aí, tá vendo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Atividades, você vai entrar bem aí. Não é para postar no mural, é para postar dentro de atividades. Depois que você apertar atividades, você vai achar artes. Aí aqui não tem nada embaixo porque eu ainda não coloquei. Mas eu vou colocar lá e vai aparecer a atividade de releitura do Leonardo da Vinci, certo? Quando você clicar em cima, vai aparecer essa outra imagem aqui, aonde você vai adicionar um anexo. Vai apertar em adicionar o anexo. Vai lá e vai tirar uma foto. Você vai apertar em tirar uma foto e tirar uma foto da sua figura, da sua obra. Ou se você já fez e já tirou, você vai no Google Drive e anexa a sua atividade. Quando você anexa a sua atividade, vai aparecer para mim como entregue. Tá vendo que eu usei a Liris como minha aluna fake aqui na sala. Só tem uma aluna. Mas, por exemplo, na sala na sala de vocês, para mim vai aparecer todo mundo na sala. Aqui tem só uma porque é só a Liris que é a aluna. Na sala de vocês, quando eu abrir, vai ter lá 22 pessoas, 10 pessoas, enfim, a quantidade de pessoas que tem na sala. Vai aparecer aqui para mim. Quando eu abrir em cima do seu nomezinho, vai estar lá a sua atividade, bem aqui. Eu vou apertar em cima da sua atividade e vou ver o que você fez. Essa atividade aqui não foi a Liris que fez. Eu usei e mandei para ela para mim poder fazer esse vídeo para vocês. Tá vendo que faz de conta que ela fez? Aí ela colocou aqui aluna, a Liris, série, segunda H, que é a série que ela faz mesmo. Mas enfim. Vocês também, no desenho de vocês vão fazer a mesma coisa. Se você fez com fruta, escreve num papelzinho, põe lá do lado, põe embaixo e tira uma foto da sua atividade com o seu nome, tá ok? Você vai tirar e vai postar para mim do jeitinho que eu falei, desta maneira. Entrando lá, não é para postar no mural, é para entrar lá na atividades e colocar no tópico artes, tá ok? Então, qualquer dúvida, pode me procurar. Todos têm meu telefone. Estou disponível no WhatsApp, estou disponível pelo Classroom também. E qualquer dúvida,
só me procurar, tá ok? Lembrando que essa atividade vale nota, sim. Em outra coisa, outro detalhe. Eu não quero que vocês peguem uma imagem da internet e colhem lá. Não, é para vocês fazerem. As imagens da internet você pode pegar como para servir de orientação? Óbvio que pode. Mas é para você usar a sua criatividade e fazer a sua releitura. Se é, tiver habilidade para trabalhar com foto e quiser fazer uma releitura em cima de uma foto, ok, colocar o seu rosto no rosto da Mona Lisa, ok, pode colocar também. Ou se quiser fazer o desenho, se não tiver habilidade para fazer com foto, com Photoshop, e quiser fazer um desenho também, ok, pode fazer um desenho e mandar, tá ok? Não se esqueça de fazer e não deixe para fazer outro dia. Façam hoje mesmo, assim que você vê o vídeo, já faz e já posta para você já, para não ficar com atividades acumuladas, tá ok? Beijinhos para vocês e até a próxima. Olá! Começamos hoje então uma revisão de expressões numéricas. Olha quem apareceu para ajudar a gente a explicar o conteúdo. O Murilo. Achei essa foto muito bonita. Vamos lá? Olha só, a cara de pensativa e pergunta: por que eu ainda não me sinto segura para resolver expressões numéricas? O que será que está acontecendo, hein? Vamos tentar ajudar a nossa amiga Yala? Olha a resposta, porque você precisa aprender desde o início. Sabe o que é o início? O conceito. O conceito é quando fala o que é. Cada um de nós tem que ter o conceito do que é aquilo. Se eu não sei o que é expressão numérica, não adianta eu tentar resolver, porque eu não vou conseguir obedecer às regras se eu não sei nem o que é. Tente responder para você mesmo. O que são expressões numéricas? Pensa. Faça uma reflexão. Desde o 4º ano você aprende um pouco de expressões numéricas. O que você traz de bagagem? Olha, o Theo apareceu para ajudar a gente a explicar. Expressões numéricas são sequências de 2 ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. É muito importante isso aqui, tem que respeitar as ordens. Para encontrar sempre o mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas. Então, eu chamo a atenção para vocês de 2 coisas aqui. O que elas são? São sequências de 2 ou mais operações que devem ser realizadas respeitando ordem. Respeitando ordem. Para encontrar sempre o mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem em que as operações são feitas. Então, eu tenho o que? Operações lá no início. As operações ajudam a definir que operações são essas: adição, subtração, multiplicação, divisão. E eu tenho que respeitar a ordem. Lá no final aparece de novo que as operações têm que obedecer ordem e uma certa regra. Vamos aprender que regras são essas? Obrigada, Theo, pela ajuda. Que regras são essas, então? Ordem das operações. Devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, soma e subtração. Observe que aqui eu não estou pensando em expressão numérica só com os valores numéricos, tá?
eu falei para vocês que a gente vai considerar que potência não é um número que tem outro lá em cima, e radiciação não é aquele que aparece um radical e o número dentro. Pois então, quando a gente vai no shopping, tem as vagas especiais. Naquelas vagas, as pessoas que estão naquela plaquinha lá, que se enquadram dentro daquele perfil, elas têm preferência. Aqui é a mesma coisa, a potência está carregando um número no colo, nas costas. No colo não, nas costas. Se eu colocar 2 ao quadrado, tem um 2 em cima. Então ele tem preferência, está carregando peso, gente, vamos dar preferência para ele. E radiciação lembra uma cadeira de rodas. Ele está numa cadeira, então vamos dar preferência para ele também. Não é assim lá no shopping? Grávidas, idosos, cadeirantes. Agora tem as vagas especiais de autistas também, bebês de colo, não é isso? Então, a gente vai dar preferência também para potenciação e radiciação. Depois nós vamos fazer as operações mais fortes, multiplicação e divisão. Por que eu falo mais forte? Porque dá um resultado mais rápido. E por fim, soma e subtração. Olha só, se a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, deve-se começar com a que aparece primeiro, da esquerda para a direita. Nós não lemos da esquerda para a direita? Então, se, por exemplo, aparecer uma soma e uma subtração, quem que eu faço primeiro? Vai ser a soma, porque ela apareceu primeiro. E se a subtração aparecer primeiro, vai ser a subtração. A multiplicação e a divisão estão no mesmo patamar. Então, se elas aparecerem juntas, a que apareceu primeiro, na ordem da esquerda, você vai fazer primeiro. A soma e a subtração também estão no mesmo patamar de força. Se elas aparecerem juntas, aqui apareceu primeiro, você vai resolver primeiro. Nos exercícios, vocês vão entender isso melhor. Vamos fazer então os exemplos para ficar mais claro. Confira abaixo 3 exemplos de expressões numéricas com potência em raiz quadrada. Vamos lá. Letra A, 87 mais 7 vezes 85 menos 120. Por aquela regrinha, nós vimos que a primeira coisa que a gente tem que fazer é potência e radiciação. Tem? Não tem. Depois nós temos que fazer são as operações de multiplicação e divisão de acordo com a ordem que aparece. Tem? Tem. Então, quem que eu vou fazer? A multiplicação. 10 × 87 faz 7 vezes 85, que dá 595, menos 120 também desce e fica esperando. Para quem não tem dificuldade de fazer a operação, eu vou fazer aqui, ó, 7 vezes 85. 7 vezes 5 é 35, sobe 3. 7 vezes 8, 56, mais 3, 59. Então, no lugar de 8 vezes 7, eu coloquei, de 85 vezes 7, eu coloquei 595. Agora, foca na segunda linha, eu tenho soma e subtração. Lá na regra anterior, disse que é para a gente fazer soma e subtração o primeiro que aparecer, porque eles têm a mesma força. Então, eu vou fazer a soma primeiro. 87 mais 595 dá 682. E o menos 120 vai descer e esperar a vez dele. Por fim, eu tenho só a subtração. Eu faço a subtração e tenho um resultado 562. Revisa o caminho percorrido. Observa também que uma expressão numérica faz uma escadinha, olha. Ele sempre tende a diminuir a ordem do tamanho das operações, de forma que faz uma escadinha para chegar num resultado único. Vamos ver a letra B? Eu tenho 25 mais 6 ao quadrado, ou elevado à segunda potência, menos raiz quadrada de 169 mais 42. Primeira regra, preferência para potência e radiciação. Tem? Tem. Então, eu vou repetir todos os outros números, todas as outras continhas, e vou resolver quem tem preferência. 25 desce, o mais também vai descer. Agora, o 6 ao quadrado, eu vou fazer 6 vezes 6, que é 36. Menos desce e raiz de 169. Sabe o que é raiz? É pensar em qual número que multiplica por ele mesmo que dá 169. Raiz, gente, é volta ao passado. Quando eu pergunto quais as suas raízes são seus pais, seus avós, é de onde você veio. Ou de qual a raiz
da cidade que você nasceu. Então, você tem várias interpretações de volta ao passado. E o 169, ele também tem um passado. E o passado dele é na potência, porque radiciação é o contrário de potenciação. Então, qual é a potência de qual número que é ao quadrado dá 169? É o 13. Olha aqui no cantinho, ó, vou fazer para vocês, para a gente ter certeza que é o 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, lembrando que eu tenho que multiplicar essa unidade por todo mundo que está lá em cima. 3 vezes 1, 3. Agora eu vou multiplicar a dezena, 1, pelos dois números, pelos dois algarismos lá de cima. 1 vezes 3, 3. Vou colocar debaixo da coluna da dezena, porque eu estou multiplicando o 1 dezena, não é? Então, o resultado dele vem debaixo dele, ok? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Passo o traço e soma. 9 mais nada, 9. 3 mais 3, 6. E 1 com nada, 1. 169. Ah, então, realmente, 3 vezes 3 dá 169. Que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Tá, mais 42. Esquece agora a primeira linha, porque eu já resolvi. Agora eu vou focar na segunda e obedecer às regras. As regras falavam potência e radiciação. Tem na segunda linha aqui? Não, já eliminei. A regra falava multiplicação e divisão. Tem? Também não. A terceira regra falava soma e subtração. Eu vou resolver o que aparecer primeiro. Quem apareceu primeiro? Ó, uma soma. Então, eu vou somar. 6 mais 5, 11. Subiu. 3 mais 2, 5 e 1 subiu 6. Então, deu 61. E repito o restante. Na próxima linha, eu vou fazer o quê? O que apareceu primeiro do lado esquerdo, porque eu só tenho soma e subtração. Então, tá. 61 menos 13... Aqui eu tinha colocado o resultado direto. Eu já fiz 61 menos 13 e já somei com 42. Mas para quando está começando, eu recomendo fazer igual eu estou fazendo aqui do lado, ó. Por quê? Porque você não confunde. Você faz 61 menos 13 e depois mais 42. 61 menos 13 é 48. Depois você faz a soma de 48 com 42 e obtém a resposta 90. Beleza? Então, deixa eu só apagar aqui para não confundir que essa operação aqui 90 é resultado de tudo. Mas primeiro eu fiz 61 menos 13, que deu 48, e depois eu somei com 42. E a resposta é 90. Refaz o caminho, observa. E depois vamos seguir adiante. Tenha sempre um rascunho do seu lado. E posso falar uma coisa? Faz esse exercício aí. Dá um pause aí, faz esse exercício. Vê se você consegue chegar na mesma resposta. Tenta sozinho. Depois você volta e confere. Melhor maneira de aprender. Usando símbolos. Oh, existe outra possibilidade. Nas expressões numéricas, usamos parênteses, colchetes e chaves, sempre que for necessário alterar a prioridade das operações. Então, para que serve parênteses, colchete e chave? Essa pergunta, a Isadora me perguntou, mas professora, para que serve esse tal de colchete? É só para confundir. E eu falava, não, é só para respeitar a ordem. Se você já entendeu que os parentes têm ordem na sua vida, eles vão para sua casa, parente não é família, não é da família, eles não têm prioridade? Tem, né? Isso é uma brincadeira que eu faço para você entender que o parente vem primeiro. Ou seja, os parênteses vêm primeiro. Depois os colchetes, depois a chave. Vamos ler aqui? Quando aparecer esses símbolos, iremos resolver a expressão da seguinte forma. As operações que estão dentro do parênteses, a gente faz primeiro. Deixa eu até grifar aqui, não é? Primeiro,
as operações que estão nos parênteses. Então, primeiro, parênteses. Segundo, as operações que estão dentro do colchete. Terceiro, as operações que estão dentro das chaves. Então tá, se você sabe aquela primeira regra e essa, aí é só felicidade. Pode vir quantas expressões vierem, você consegue resolver tudo, porque você já entendeu o que é e sabe as regras. Exemplos. Letra A, 5 que multiplica 64 menos 12 dividido por 4. Apareceu parênteses. Ele tem prioridade. Então, o 5 fica lá de fora esperando. O 64 também vai ficar esperando. E eu vou fazer a continha 12 dividido por 4. Divisão é ao contrário da multiplicação. Pense assim, na tabuada do 4, qual o número que multiplica por 4 que dá 12, hein? É o 3. Então, no lugar da operação de multiplicação, você põe o 3. Na segunda linha agora, nós temos 5 vezes 64 menos 3. Ah, se fosse para obedecer aquela primeira ordem, a multiplicação viria primeiro, mas apareceu parente, gente. Parente tem preferência. Pode deixar entrar, você vai barrar parente? Então, fica 5 vezes, abre o parênteses, 64 menos 3 é o quê? 61. Como essa operação me resultou apenas um resultado, um valor só numérico, eu posso excluir os parênteses. E fica, então, 5 vezes 61, que é 305. Não é simples? É só ir fazendo passo a passo. Voltando, o que eu fiz? Deixei os 5 esperando, 64 também, e fiz a divisão. Por que eu fiz a divisão antes da subtração? Porque lá na primeira regra dizia que primeiro eu faria potência, radiciação. Depois eu faria multiplicação ou divisão, que aparecesse primeiro. E foi o que apareceu. E por último que eu faço soma ou subtração. Vamos ver a letra B. 480 dividido, abre chave 20 vezes, abre colchete 86 menos 12 que multiplica. Ó o parênteses, 5 mais 2, fecha o parênteses, fecha o colchete, tem o ao quadrado e tem as chaves. Se você não aprendeu, não conseguiu absorver as regrinhas, volta lá na regra e vamos passo a passo. Primeira regra, potência e radiciação. Tem sim. Olha aqui, ó, tem uma potência aqui. Mas como é que eu vou fazer uma potência de um colchete? Ih, danou, hein? Primeiro, gente, eu preciso ter o número. Não tem como eu fazer a potência de uma coisa que não é numérica, de um símbolo. Então, eu vou resolver mais adentro mesmo. Vamos ver? Tem divisão? Vai fazer agora? Não, porque na segunda regra falava que era multiplicação ou divisão, tá certo? Pela segunda regra eu faria agora a divisão, mas nós acabamos de ver que quando aparecem os símbolos de parênteses, colchete ou chaves, eles têm prioridade. Então, qual que é a primeira prioridade aqui? Não são os parentes? Não barra parente não, gente. Então, vamos lá? 480 repete, divisão repete, abre chaves 20 vezes, abre colchete 86, menos 12 vezes. Agora, eu vou resolver os meus parênteses. 5 mais 2, 7. Fecha colchete ao quadrado, chaves. Lembrando que eu estou resolvendo primeiro uma soma, porque ela está dentro do parênteses. 480 dividido. A partir da segunda linha, nós temos então o quê? Elimino parênteses porque eu já resolvi. Agora, na prioridade, eu tenho o colchete. Então, eu vou repetir tudo até chegar no colchete.
E dentro do colchete eu tenho duas operações, subtração e multiplicação. O 86 menos vai esperar e eu vou resolver a multiplicação. 12 vezes 7, 84. Fecha o colchete ao quadrado, fecha as chaves. Agora eu repito tudo até chegar no colchete novamente, porque ainda ficou uma subtração lá dentro. 86 menos 84 dá 2. Fecha o colchete ao quadrado e chaves também. Agora eu repito tudo e vou resolver dentro do meu colchete. Ah, mas dentro do colchete já está resolvido. Então, eu vou resolver fora do meu colchete, que eu tenho uma potenciação. 2 ao quadrado é 4. Fecha chaves igual. Agora, eu posso resolver, enfim, as minhas chaves, né? 480 dividido por 20 vezes 4, que é 80. Elimina a chave, eu tenho a resposta 480 dividido por 80, que é 6. O exemplo da letra C não está resolvido, é para a gente resolver junto. Vamos lá. Pegando aqui minha caneta, eu tenho colchete, tenho potência, tenho subtração, soma, parênteses e a igualdade. Então, vamos lá. O que eu devo fazer? Não são os parênteses? Mas espera aí. E aquela regra da potência e da radiciação? Posso resolver, porque não vai interferir no meu resultado. Então, eu vou repetir até chegar no parênteses e resolver dentro do parênteses. Ou eu já posso fazer minha potência, que não interfere no meu resultado. Então, vamos lá. Abre o colchete, vou repetir aqui, 12 ao quadrado, menos, abre o parênteses, 5 ao quadrado é 25, porque 5 vezes 5, mais 3, fecha o parênteses, fecha o colchete, igual a, abre o colchete, 12 ao quadrado, menos 25 mais 3 é 28, fecha o colchete, igual a. Agora eu tenho aqui no meu colchete 12 ao quadrado, que é 144, menos 28. Eu estou fazendo direto, porque essas continhas nós fizemos muitas vezes já. E agora eu vou resolver essa continha aqui. Então, 144 menos 28. Quem tem 4 pode perder 8? Não. Pega emprestado, vira 14. E aqui vira 3. 14 tira 8, sim, fica 6. 3 pode perder 2, sim, fica 1. 1 menos 0, 0. 1. Então, fica 116. Se eu resolvesse aquela potência ali do lado de fora, não teria problema. Olha, vou resolver aqui do lado. Ficaria 144 menos, abre parênteses, 25 mais 3. A potência e a radiciação, elas fazem operações com elas mesmas, então não altera o resultado. Então, isso fica 144 menos 28. Então, eu saltei lá para a penúltima linha. Observe. Resposta 116. Agora, tente resolver os exercícios em seu caderno. Faz assim, pega aquelas 3 regrinhas do início, as 3 regrinhas depois do final e tenta resolver a letra A, B, C, D, E e F lá no seu caderno. Lembrando que esses exercícios que eu estou propondo aqui podem ser sorteados no dia da prova, hein? Na quinta-feira, horário individual, quinta-feira do dia 21. Então, é bom fazer. Me procura se tiver dúvida, meu WhatsApp está disponível lá no grupo e eu quero que vocês aprendam, tá bom? Mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Um abração. Terminamos os exercícios e eu pergunto, faz cara de feliz quem está presente? Apareceu o Vitor Borges, o Pedro e o Murilo, felizes da vida porque eles estão aprendendo. Essa foto aqui
Foi na sexta-feira que a gente fez uma aula de tabuada. Foi muito bom. Os meninos aprenderam. E eu acho que quem não sabe a tabuada ainda tá perdendo tempo. Junte-se a nós, hein?